Oi, pessoal. A gente está ao vivo para mais uma aula da cadeira de Matemática Computacional em caráter extraoficial e, como acordado, a gente está revisando o cálculo na quinta-feira e às terças-feiras a gente está revisando o conteúdo de Matemática Computacional. Inclusive, eu gostaria de mencionar que o nosso conteúdo de matemática computacional visto até antes do período de quarentena, né? Até antes desse período de atividades remotas, eu acredito que ele acaba na terça-feira que vem, que é quando a gente vai revisar, é, quando a gente vai revisar a regra do trapézio e a regra de Simpson para integração numérica, beleza? Os conteúdos seguintes, a partir de Gauss-Legendre, eles foram vistos em lives no período do final de março, na última semana de março, e naquele momento o entendimento do Conselho do Campus era que as aulas durante o período de atividades remotas, elas teriam alguma validade, certo? Como isso mudou no começo de abril, então a gente vai precisar rever presencialmente a partir do conteúdo que foi a quadratura de Gauss-Legendre, beleza? Então assim, eu estou deixando claro que o nosso conteúdo ele vai encerrar na próxima terça-feira, e aí eu até vou colocar uma enquete sobre isso no grupo, mas eu acho que o mais natural, né? E vocês podem discordar de mim se vocês quiserem. Eu acho que o mais natural seria a gente pegar as terças-feiras para começar a revisão de álgebra linear, beleza? Aí a gente teria nas terças a revisão de álgebra linear. Após a próxima terça, a gente teria as revisões de álgebra linear. E às quintas-feiras a gente continua normal com as revisões de cálculo. Quando a revisão de cálculo acabar, mas eu acho que isso vai demorar um pouco ainda, mas de toda forma, quando as revisões de cálculo acabarem, o Davi, ele deu a ideia da gente começar uma revisão de probabilidade. Apesar de não ter um vínculo tão claro com a cadeira, eu não me oponho a revisar a probabilidade, eu acho até muito interessante esse tópico, beleza? Mas claro, de toda forma a gente pode ver isso com mais cuidado, uma vez que a gente encerre a revisão de cálculo, o que não está perto de acontecer, tá bom? Eu só estou querendo dizer que já existe uma proposta sobre o que fazer tão logo a revisão de cálculo acabe, beleza? Deixa eu ver como é que vocês estão no chat aqui. Inclusive o meu chat está funcionando. Massa! O Rafael gostou da ideia de revisar a probabilidade. Eu gostei do fato do chat ter voltado a funcionar na página do Facebook. Eu acredito que eu não vou precisar ficar olhando o meu celular o tempo todo agora. Parece que o chat voltou a funcionar mesmo. A gente tem o Rafael Andrade assistindo por enquanto. É um aluno assistindo. Já está perto de dar 3 horas, já são 2h59 no meu relógio. E eu vou me adiantar aqui. E legal que a gente tem mais uma pessoa que curtiu essa ideia de revisar a probabilidade. Pronto, já deu 3 horas, né? Então eu vou abrir aqui o James Stewart para a gente continuar vendo a partir de onde a gente tinha encerrado, né? A última live. Eu acho que foi na parte de derivadas de funções trigonométricas, salvo engano. Bom, é exatamente isso. A gente agora vai revisar aquela parte das derivadas de funções trigonométricas, né? Só para dar uma recapitulada, a última coisa que a gente viu nas lives aqui de cálculo foi uma revisão sobre derivada de polinômio, né? E a gente pôde ver a construção da derivada de polinômio a partir da definição de derivada. Ele foi construindo devagarzinho. Ele mostrou a derivada de um monômio, a derivada
de uma constante vezes uma função e a derivada da soma de duas funções. Ele também mostrou assim, de tabela, né, a derivada da diferença de duas funções, mas eu nem vejo necessidade disso, porque isso é uma consequência da derivada da soma e da derivada de uma constante, né? Da derivada de uma constante vezes função. A constante seria menos 1 para representar a diferença, usando soma. E agora a gente parte para uma outra família de funções, né? Ou seja, a ideia é que a gente tenha um entendimento mais claro sobre como realizar derivadas em grupos de funções, porque dessa forma a gente não precisa ficar recorrendo à definição de derivada o tempo todo, se a gente souber aplicar um grupo de regrinhas, né, para definir ou para obter a derivada de uma função que pertença a uma certa classe de funções. A gente viu a classe dos polinômios e agora a gente vai ver a classe das funções trigonométricas, beleza? Nessa parte eu devo dizer que eu não sei exatamente como vai ser a abordagem do James Stewart. Na parte de derivada de polinômio, era natural até que ele seguisse pela definição de derivada, né? Porque aquelas regras que ele desenvolveu são relativamente simples em relação às regras dessa seção 3.4, tá bom? Eu não sei se aqui ele vai dar um entendimento mais geométrico do que algébrico para a derivada de funções trigonométricas, mas aos poucos a gente vai descobrir. Faz tempo que eu não leio esse livro, então eu também já esqueci um pouquinho como estavam essas coisas, né? Pois bem, a gente pode ver aqui que ele vai começar dando uma noção intuitiva, né? Ele vem mostrando aqui a função seno, beleza? Eu não sei se logo abaixo ele mostra a função cosseno. Aparentemente sim. Aparentemente logo abaixo ele mostra a função cosseno como a derivada da função seno, né? Mas ele não dá nenhuma explicação muito clara de por que isso acontece. De toda forma. Mas aparentemente ele vai tirar sim a derivada do seno a partir da definição de derivada, né? Então, como é que ele vai fazer a conta da derivada? Olha que legal, ele vai obter mesmo. Aparentemente ele vai obter. Por algebrismo. Como é que ele vai fazer aqui? E, aliás, como é que a gente sempre faz? Quando a gente quer determinar a derivada de uma função, a gente toma a definição de derivada e a gente substitui a função que a gente quer calcular a derivada nessa definição. No caso aqui, a gente tem a definição de derivada, né, como limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso quando o h vai para zero, não importa se pela esquerda ou pela direita, a gente quer saber a taxa de crescimento instantânea da função no entorno do ponto x, né? Isso é justamente a definição de derivada, até se você se basear naquelas analogias de física. E agora a gente substitui na definição a função seno de x. Então aqui a gente vai ter seno de x mais h menos seno de x sobre h. Beleza? E agora a gente vai ter a regrinha. Olha só que interessante. A gente vai ter uma regrinha trigonométrica que é o seno de a mais b. O seno de a mais b, se você está lembrado, ele é seno a cosseno b mais seno b cosseno a, beleza? O seno de a mais b é seno a cosseno b mais seno b cosseno a, beleza? Eu acredito que isso é mais um tema de pré-cálculo ou matemática básica, essas identidades trigonométricas. Então eu não vou tentar justificar tanto isso e eu acredito que deve ser de conhecimento de vocês esse tipo de identidade trigonométrica, até porque eu, salvo engano, isso é conteúdo de ensino médio também, que vocês acabam revisando quando entram no curso, né? Na cadeira de pré-cálculo, seja com a professora Lilian ou com a professora Laís, tá bom? Pois bem, seno de a mais b, seno de x mais h, é seno a cosseno b, seno x cosseno h, mais seno b cosseno a.
seno h cosseno x, menos seno de x sobre h. Então agora o que ele vai fazer é separar isso aqui e preparar para uma outra identidade trigonométrica, tá certo? Ele vai separar isso aqui e preparar para uma outra identidade trigonométrica. Ó. Ele está separando, na verdade não é uma identidade trigonométrica não, me confundi. Ele está separando aqui seno x cosseno h. Aliás, eu ouvi um barulhinho. Deixa eu ver se isso foi alguma notificação sobre a live. Mas aparentemente não. Aparentemente não foi uma notificação sobre a live. Tá, beleza. Foi uma coisa aleatória. Agora a gente tem duas pessoas assistindo a live, beleza? Então, aqui o que ele vai fazer é separar primeiro seno x cosseno h menos seno x numa fração e na outra fração ele deixa cosseno x seno h. Com isso, ele vai conseguir colocar em evidência duas constantes, né? Ele está separando esses termos pelas constantes. Nesse termo aqui você tem a constante seno de x, lembrando que seno de x é constante para esse limite, porque a variável do limite é h. Nesse outro termo aqui você tem a constante menos seno de x, então ele agrupa esses caras que têm uma constante em comum, né? E aqui sobrou o cara que tem cosseno de x como constante. Aí ele agrupa bem aqui, cosseno de x, seno h, beleza? Ou seja, ele separou os termos pelas constantes. Que notificação é essa que eu estou recebendo? Depois eu vejo isso. Pois bem. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar aqui e vai colocar essas constantes em evidência na fração, né? Então aqui a gente tem seno de x aparecendo duas vezes, aí a gente vai colocar em evidência o seno de x, vai ficar em cima da fração, vai ficar com cosseno de h menos 1. Aqui a gente tem cosseno de x, então a gente vai colocar o cosseno de x em evidência e vai ficar com seno de h sobre h, tranquilo? Quando a gente vier olhar para cá, a gente vai ver que ele está tirando essa soma, né? Ele está tirando esse limite da soma, sendo a soma dos limites. E aqui ele vai ter o limite do produto de duas funções. Ele vai ter o limite do produto, limite de seno de x, vezes limite cosseno de h menos 1 sobre h. E o outro limite, né, que seria o limite cosseno de x vezes seno de h sobre h, é o limite do produto. E o limite do produto é o produto dos limites, né? Então aqui ele vai ter limite cosseno de x vezes o limite seno de h sobre h, tá bom? Quando h vai a zero. Então, o que vai acontecer bem aqui? Ele tem esse limite do seno de x quando h vai a zero. Como isso aqui, como o seno de x não está dependendo de h, o limite disso é seno de x. Como o cosseno de x também não está dependendo de h, o limite do cosseno de x é cosseno de x, porque cosseno de x não depende de h. Cosseno de x é, digamos, uma constante em relação a h, beleza? Pois vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, né, quando o h vai para zero, a gente tem que isso aqui vai para 1 e a gente teria 1 menos 1 sobre algo que vai para zero. Aqui a gente tem o seno de h indo para zero. Em zero, o seno de h é 1. Aí seria 1 sobre algo que vai para zero, beleza? Então vamos dar uma olhada no desenvolvimento. E acabou o desenvolvimento? Era isso? E mudou totalmente o assunto? Cara, esse livro tá muito bugado, bicho. Eu fiquei sem entender o que é isso. Ele tava falando aqui do desenvolvimento do cosseno e de repente o livro tá em outro tópico.
Deixa eu passar um pouco aqui para ver o que está acontecendo. E aparentemente está repetindo uma coisa que havia no livro antes. Aparentemente isso aqui já havia sido posto no livro. São os exercícios da 3.3 de novo. Tá, beleza. Esse livro tá meio bugado. De toda forma. Tá, o livro tá bem estranho. Mas enfim, de toda forma. Agora voltando para uma parte que é idêntica àquela. Só que continuando, né? Aí a gente tem aquela expressão que a gente obteve, que é o limite do seno de x, que a gente sabe que é seno de x, vezes esse limite aqui, mais o limite do cosseno de x, que a gente sabe que é cosseno de x, vezes esse limite bem aqui, tá bom? Então ele vai fazer essa observação inicialmente, olha, quando o limite do seno de x pro h, quando você pega o limite de seno de x com h indo a zero, você tem seno de x, porque essencialmente a expressão seno de x ela não é influenciada pelo comportamento de h, então você repete a expressão. A expressão cosseno de x, da mesma forma, ela não é influenciada pelo comportamento de h. Então você repete a expressão. Tranquilo? Aliás, deixa eu ver se está tranquilo mesmo. Deixa eu ir aqui no chat para ver como é que estão as coisas. Tá, tem 3 pessoas assistindo, os mesmos comentários. Beleza. Então eu vou continuar aqui. Tá bom. Agora a gente vai ver aqueles limites individuais, né? O primeiro limite é o limite do seno de h sobre h. Beleza, aí ele estabelece que, na verdade, a gente ainda não sabe quanto é o limite do seno de h sobre h, ou o limite do seno de θ sobre θ, quando θ vai a zero, mas por alguma evidência numérica que foi feita numa sessão anterior, a gente sabe que isso tem que ser igual a 1, tá bom? E de fato, ele não vai calcular, exatamente como eu estava imaginando, ele ainda não tem como calcular o limite do seno de h sobre h, ou o limite do seno de θ sobre θ quando θ vai a zero. O que ele vai fazer é utilizar um argumento geométrico, tá bom? Ele vai fazer isso na base de uma figurinha. O que ele vai mostrar pra gente na figura 2A, ele vai mostrar pra gente um triângulo aparentemente que se relaciona com um círculo de centro O. Então essa ponta do triângulo bem aqui seria o centro de um círculo, né? E o ângulo central desse segmento representado pelo triângulo seria θ. E o raio do triângulo e o raio do círculo seria 1. Portanto, essa coisa bem aqui, o segmento de reta OD tem comprimento 1 e o segmento de reta OA tem comprimento 1. Beleza? Aí a gente tem um segmento de reta BC perpendicular a OA. E a gente vai usar a noção da medida do radiano. O que a gente sabe? A gente sabe que esse arco que vai de A até B, ele tem comprimento θ, ele tem o comprimento do ângulo pela definição de radiano, certo? Na verdade, ele tem θ radianos pela definição de radiano. Para quem não sabe, a definição de radiano é a seguinte. Radiano agora, será que eu também não sei a definição de radiano? Espera aí, deixa eu me lembrar. A definição de radiano eu acredito que seja assim. Um ângulo, ele tem comprimento de 1 radiano. Um ângulo tem comprimento de 1 radiano se o seu arco se ele descreve um arco cujo comprimento é exatamente igual ao comprimento de um círculo, beleza?
Ou seja, um círculo ele tem 2π radianos, um ângulo de 360 graus. Ele tem 2π radianos porque o comprimento do raio do círculo é r, né? E o perímetro do círculo, ou seja, o comprimento total em arco de um círculo é 2πr, beleza? Então, um ângulo que tenha 2π radianos, ele faz com que o seu arco correspondente tenha um comprimento de 2π vezes a medida do raio do círculo. Então seria 2π radianos, né? Um ângulo de 360 graus. Ele descreve um arco de 2π radianos justamente porque o arco de um ângulo de 360 graus tem o comprimento idêntico ao perímetro do círculo, que seria 2πr, tá bom? Então, pela noção de radiano, a gente sabe que esse arco AB, esse arco bem aqui, ó, AB, ele tem comprimento θ, beleza? Ele tem esse comprimento θ porque o raio do círculo é justamente 1. Se o raio do círculo é 1, então esse ângulo aqui que tem θ radianos, ele descreve um arco de comprimento θ vezes o raio do círculo. Mas o raio do círculo é 1. Se o ângulo tem θ radianos, se o ângulo tem θ radianos, o arco correspondente a ele, se o ângulo tem θ radianos, se o ângulo tem θ radianos, o arco correspondente a ele tem uma medida de θ vezes o raio do círculo. E o raio do círculo é 1. Então é θ vezes 1 é θ. Beleza? Esse é o comprimento do arco AB. Tranquilo? Lembrando, não é esse comprimento do segmento AB. É o comprimento da coisa esférica, dessa parte esférica do círculo, né? Que vem de A até B. Beleza? Esse comprimento aqui, ele é de θ. Ele tem comprimento de θ. Esse arco bem aqui não é o segmento de reta AB. O segmento de reta AB está relacionado com os extremos de um arco, com os extremos de uma fatia da circunferência, né? Uma parte da circunferência. Beleza? Então, essa parte da circunferência tem comprimento θ. A gente sabe que o comprimento de BC, quem é BC, inclusive? BC é isso aqui, né? BC é igual a OB seno de θ. Por que BC é igual a OB seno de θ? BC é o cateto oposto desse ângulo, né? Se a gente tomar aqui que o seno de θ é o cateto oposto BC sobre a hipotenusa OB, a gente sabe que o seno de θ é BC sobre OB. Se a gente sabe que o seno de θ é BC sobre OB, então a gente pode passar o OB multiplicando para o outro lado, e aí a gente vai ter que o seno de θ vezes OB é igual a BC, beleza? Então a gente sabe que o comprimento desse segmento de reta BC é igual ao comprimento desse segmento de reta OB vezes o seno de θ, por essa relação do seno ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Agora veja que OB vezes o seno de θ, OB, esse comprimento bem aqui, vezes o seno de θ, ele é igual ao seno de θ. Por que ele é igual ao seno de θ? Porque a gente admitiu que o raio do nosso círculo é 1, tá bem? Como a gente tem admitido que o raio do nosso círculo é 1, A é um ponto do nosso círculo, B é outro ponto do nosso círculo, então essa distância de O até A, do centro do círculo até A, ela é 1. Essa distância
do centro do círculo O até B, essa distância também é 1, beleza? Então aqui, essencialmente, o comprimento de OB é 1 por conta do raio do círculo. Dito isso, a gente sabe que OB sendo 1, a gente sabe que OB seno de θ é simplesmente o seno de θ. Então, o comprimento desse segmento BC, é apenas seno de θ. Aí tem uma outra coisa bem aqui que a gente sabe que BC tem que ser menor que AB, beleza? BC é menor que AB pela desigualdade triangular, né? A gente sabe que BC e A formam um triângulo retângulo, tá bom? BC é um dos catetos desse triângulo retângulo. O outro cateto é AC. Como BC é um dos catetos e AB é a hipotenusa, então essa parte aqui, BC, ela tem que ser menor que essa parte AB. BC é menor que AB, porque BC é a hipotenusa, porque BC é um cateto de um triângulo retângulo e AB é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Pela definição, a hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa de um triângulo retângulo, ela tem comprimento maior que o comprimento de seus catetos. Como BC é um cateto, BC tem comprimento menor que AB. E a gente sabe, naturalmente, que esse segmento de reta de A até B, ele tem um comprimento menor, já que ele é uma reta, ele tem um comprimento menor que o arco que vai de A até B, beleza? Lembrando que A e B são pontos de uma circunferência. A, B são pontos de uma circunferência, inclusive eu acho que isso está mais ilustrado aqui, né? A, B são pontos de uma circunferência, beleza? Então, essa reta, esse segmento de reta de A até B, ele tem um comprimento menor que o arco, né? Que é a curvinha da circunferência que liga A até B. A gente sabe que uma distância em linha reta vai ser sempre menor que uma distância em linha curva. Então, a gente tem isso aqui, beleza? E a gente sabe que o arco de AB é θ, tranquilo? A gente sabe que o arco de AB é θ. Agora, veja, a gente sabe que o seno de θ é BC. Então, você pode imaginar o seno de θ no começo dessa equação bem aqui. Ou seja, o seno de θ é igual a BC, que é menor que AB, que é menor que o arco de A até B. O arco em relação à circunferência, tá bom? Então, por conta disso tudo e por conta do arco AB ter comprimento θ, pela definição de radiano, né? Ele tem comprimento θ, a gente sabe que o seno de θ, que é igual a BC, ele é menor que o arco AB, que tem comprimento θ. Ou seja, o seno de θ é menor que θ. Tranquilo? O seno de θ sendo menor que θ, isso dá pra gente que se a gente passa dividindo por θ, a gente vai ter que o seno de θ sobre θ é menor que 1. Ou seja, isso aqui, repara que a gente não deu um valor para θ, beleza? A gente não deu um valor para θ. Seno de θ sobre θ é menor que 1 para qualquer θ. Agora, se a gente voltar bem aqui, ó, seno de θ sobre θ é menor que 1 para qualquer θ, como a gente viu calculado aqui embaixo, né? Seno de θ sobre θ é menor que 1 para qualquer θ. Se a gente observar esse limite com o θ indo a zero, a gente sabe que seno é uma função periódica, né? Ele vai ficar variando os seus valores num intervalo de -1 a 1, beleza? Isso aqui vai ter uma variação à medida que o θ vai para infinito. Na verdade, à medida que o θ vai para zero. Isso aqui vai tendo uma variação nos valores de -1 a 1, só que com uma convergência para zero, beleza? Isso aqui vai tendo uma variação no intervalo de -1 a 1, mas com uma convergência sempre para zero, tranquilo? E essa parte de baixo, ela vai a zero. Ou seja, essa fração bem aqui,
ela vai assumir o maior valor que ela possa assumir, tranquilo? Esse limite vai fazer a fração seno de θ sobre θ assumir o maior valor possível que ela possa assumir quando o θ vai para zero, né? Porque essa parte aqui de cima, ela está indo para zero, respeitando uma variação no intervalo de menos 1 a 1, e essa parte aqui de baixo está provocando uma divisão por valores cada vez menores, tranquilo? Então, isso aqui, a tendência é que isso aqui vá para um valor muito, muito, muito grande. Só que a própria expressão é limitada. Como a própria expressão é limitada por cima pelo valor 1, a gente sabe que esse cara, mesmo que ele queira assumir valores muito e muito grandes, ele só pode assumir no máximo um valor que se aproxime para uma distância infinitesimal de 1. Então isso aqui, por mais que faça a fração querer assumir valores muito grandes, a gente já viu geometricamente que isso aqui não pode ultrapassar 1. Se o limite está empurrando esse cara para cima, né? Se o limite está empurrando a fração para cima, e a fração não pode passar de 1, então o limite dessa fração, quando o θ vai a zero, é 1. Beleza? A fração não pode passar de 1 para qualquer valor de θ. Nota que nesse argumento que foi desenvolvido bem aqui, o valor de θ é qualquer. E para qualquer valor de θ, essa fração não passa de 1. Como o limite está empurrando essa fração para cima o quanto ele puder, fazendo θ ir a zero, né? Ou seja, uma divisão por um número pequeno bastante, essa fração sendo empurrada para cima, ela vai atingir uma coisa que tem uma distância infinitesimal de 1, ou seja, esse limite do seno de θ sobre θ, quando o θ vai a zero, ele é 1, tranquilo? Ou seja, se a gente voltar nessa expressão bem aqui, a gente sabe que essa parte é 1, e ela vai multiplicar o limite do cosseno de x, que a gente sabe que é o cosseno de x, já que não depende de h. E esse outro limite, cara, a gente vai ter que calcular também. A gente vai ter que observar geometricamente também esse outro limite, beleza? Vamos ver o outro limite. Aparentemente ele continua o argumento. Vamos dar uma olhada no que ele faz mais a respeito. Então ele pega a linha de A até B, que intersecta em E, e é um ponto fora da circunferência, tá bom. Ah, beleza. Ah, isso é tranquilo. Tá, ele está usando o fato de que o comprimento de uma circunferência é menor do que o comprimento de um polígono que circunscreva a circunferência, né? Ou seja, você tem esse polígono aqui que tangencia a circunferência com todas as suas arestas, né? Então esse polígono que está circunscrevendo a circunferência, ele tem que ter um comprimento maior do que a circunferência. Isso é geometria elementar. E, cara, a gente está puxando muito conceito básico, viu aqui? Essa revisão está sendo muito boa mesmo. Acho que até para mim essa revisão está sendo boa. Eu nunca mais tinha visto esses conceitos bem básicos, né? Tipo polígono circunscrito, tal, essas coisas. Então ele sabe que o arco AB é menor. Como ele sabe que esse arco bem aqui, que vai de A até B na circunferência, ele tem que ser menor que o polígono que está circunscrevendo ele sabe que o arco AB ele é menor que a soma dos segmentos AE e EB, beleza? Então ele sabe que θ é o arco AB, que é menor que AE mais EB, que é menor que AE mais ED. Quem é D? Ah, beleza. D é esse cara bem aqui, tranquilo. Então esses dois pontos, eles são pontos da circunferência, né? A e B. É um ponto fora da circunferência, é um vértice do triângulo, desculpe.
é um vértice do polígono que circunscreve a circunferência, e D é um outro vértice desse triângulo. Beleza. Então, o que a gente sabe aqui é que esse segmento EB, ele é um cateto de um triângulo retângulo, né? Como você pode ver aqui. EB é o cateto de um triângulo retângulo, é um dos lados adjacentes a um ângulo reto, portanto é um cateto de um triângulo retângulo. E ED é a hipotenusa. Então a hipotenusa, ela tem comprimento maior que o cateto. Então aqui ele pode fazer isso. Ó. Ele está pegando o comprimento do cateto, está mantendo a relação de menor que, substituindo o comprimento do cateto pelo comprimento da hipotenusa, beleza? Ele trocou o comprimento do cateto pelo comprimento da hipotenusa, bem aqui. E isso aqui é igual a quê? Aí agora ele vai fazer AE mais ED, AE mais ED, se você notar, é o lado, é o cateto oposto a esse ângulo θ, beleza? Então aqui ele está colocando que essa soma bem aqui, de AE mais ED, pela figura, você nota que isso é o comprimento de AD. E agora você sabe o seguinte, olha, AD é o cateto oposto desse ângulo. Se você quiser relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente, você vai ter a relação de tangente, né? A tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Aqui, ó. A tangente de θ é o comprimento do cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de θ também poderia ser o comprimento deste outro cateto oposto sobre este outro cateto adjacente. Mas a tangente de θ também é o comprimento desse cateto oposto, AD, sobre esse cateto adjacente. Ó, tranquilo? Então aqui a gente tem que AD, que é o cateto oposto, ele pode ser visto pela definição de tangente como o cateto adjacente vezes a tangente, né? Já que a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, se eu multiplico pelo adjacente, eu fico só com o cateto oposto, beleza? Então AD, que é o cateto oposto, pode ser visto como o cateto adjacente vezes a tangente de θ. E a gente sabe que o nosso círculo ele tem raio 1. Se o nosso círculo tem raio 1, então esse segmento de reta, esse lado do triângulo que vai de O, o centro do círculo, até A, que é um ponto do círculo, ele é precisamente o raio do círculo. E a gente admitiu que o nosso círculo tem raio 1. Então isso aqui, OA, é igual a 1, beleza? Então a gente percebe que θ é igual a tangente de θ. Como a gente percebe que θ é igual a tangente de θ, a gente sabe que o θ, na verdade, desculpa, a gente sabe que o θ é igual a isso aqui, que é menor que a tangente de θ. A gente sabe que o θ é menor que a tangente de θ. Pela definição de tangente, a gente sabe que o θ é menor que o seno de θ sobre o cosseno de θ. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat, porque eu não sei se está ficando muito complicado, mas eu acho que não, são conceitos bem simples, mas não custa verificar, né? Tem 4 pessoas assistindo a live. Tá. Beleza. Por enquanto, eu acho que tá tudo ok. Que θ, pelas coisinhas que a gente viu, θ é menor que o seno de θ sobre o cosseno de θ, né? Por aquele monte de argumento geométrico, o θ é menor que a tangente de θ, que é seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, a gente sabe, olha só que interessante, a gente sabe, então, trocando esse cara com esse cara, né, fazendo o cosseno de θ vir para cá e o θ vir para cá, a gente sabe que cosseno de θ é menor que seno de θ sobre θ, que é menor que 1. Como eu já tinha argumentado para vocês,
esse limite, ele está jogando essa fração lá para cima. Ele está jogando essa fração para o maior valor que ela possa assumir por conta desse θ. E a gente viu que o maior valor que ela pode assumir é, no máximo, é limitado por cima por 1. Então, isso aqui não é igual a 1, mas vai a 1, né? Esse igual aqui não é de ser exatamente igual. Esse limite vai a 1, beleza? Então, o limite dessa expressão bem aqui vai a 1. E a gente sabe que esse cosseno de θ, como é limitado por isso, quando θ vai a 0, isso aqui também vai a 1, beleza? A gente sabe que quando θ vai a 0, isso aqui vai a 1 também. Quando θ vai a 0, a gente sabe que o limite do cosseno de θ vai a 1, tranquilo? Se isso aqui vai a 1, e esse cara ele é menor que esse cara, se a gente colocar limite bem aqui, a gente vai ter que esse cara também vai a 1, pelo fato desse cara ir a 1, quando θ vai a 0, beleza? Então aqui ele começa a fazer aquelas brincadeiras, né? A gente sabe que o limite de 1 é igual a 1, ou seja, ele está pegando essa expressão bem aqui, e ele está colocando o limite dos dois lados, né? A gente sabe que o limite do cosseno de θ é 1 também, beleza? A gente sabe que essa expressão aqui, quando θ vai a 0, ela vai a 1. E, na verdade, a gente nem precisa, ele está querendo utilizar o teorema do aperto para calcular o limite do seno de θ cosseno de θ, eu percebi agora. Essa expressão, limite do cosseno de θ, ela vai a 1 quando θ vai a 0. Isso é tranquilo, porque o cosseno de valores muito próximos de 0 são muito próximos de 1. Então, o cosseno de θ vai a 1 quando θ vai a 0. Esse limite de 1, quando θ vai a 0, também vai a 1. E como esse cara, e como essa expressão, ela está entre esses dois limites, então isso aqui não tem escolha a não ser ir para 1. Tá, então pelo teorema do aperto, isso aqui ficou um pouco mais... isso aqui ficou mais formalizado agora. A gente sabe de certeza, sem aquela questão intuitiva da fração ser jogada para cima, né? A gente sabe que a fração ela vai ser jogada para cima porque ela tem que ser menor que o cosseno de θ. E o limite do cosseno de θ quando θ vai a 0 é 1. Então, esse limite, pelo teorema do aperto, ele é limitado por baixo pelo limite do cosseno de θ quando θ vai a 0, que é 1. E ele é limitado por cima pelo limite de 1 quando θ vai a 0, que certamente é 1, limite de constante. Então, isso aqui vai a 1, pelo teorema do aperto. Beleza. Ah tá, e ele realmente estava calculando só para valores de θ maior que 0. Mas ele está usando uma propriedade de que a função seno de θ sobre θ é uma função par, e a partir do limite indo a 0 pela direita, ele sabe que isso aqui também vai se aplicar ao limite indo a 0 pela esquerda. Então ele sabe que o limite de seno de θ sobre θ quando θ vai a 0 é 1. Então aqui ele tem argumentado essa equação bem aqui, beleza? Ele tem argumentado que o limite de seno de θ sobre θ quando θ vai a 0 é 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao cosseno de θ, né? Esse limite do cosseno de x quando h vai a 0 é cosseno de x. E esse limite quando h vai a 0 do seno de h sobre h, ele calculou formalmente isso aqui, começando com um argumento geométrico, mas finalizando com o teorema do aperto, ele calculou direitinho que isso aqui vai a 1. Então, isso tudo aqui vai ser cosseno de x vezes 1. Isso aqui é cosseno de x. Para a derivada do seno ser o cosseno, esse outro lado tem que ser 0. E esse outro lado tem que ser 0, beleza? Mas isso aqui aparentemente não é muito difícil de ver, porque o cosseno de h quando h vai a 0 é 1. Aí a gente vai ter 1 menos 1, que vai dar 0, sobre uma coisa indo a 0. Vamos ver se isso não é muito difícil de ser obtido, né? Tá, agora a gente vai, de fato, obter o limite do cosseno de θ menos 1 sobre θ quando θ vai a 0.
ele está utilizando um artifício aritmético, né? Desculpa, um artifício algébrico, já que tem variáveis. Ele está multiplicando essa expressão original por 1. Ele está multiplicando por 1, mas ele está escrevendo 1 dessa forma. Ele está escrevendo 1 como cosseno de θ sobre 1, quer dizer, cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1. Tranquilo? Ele está fazendo isso aqui e agora ele está distribuindo para dentro, né? Primeiro que quando ele fizer a multiplicação dos numeradores, ele vai ter o produto da soma pela diferença, então ele vai ter o cosseno ao quadrado de θ menos 1 ao quadrado, que vai dar menos 1 mesmo, sobre, e aqui ele vai estar multiplicando θ, vai estar distribuindo θ no cosseno de θ mais 1. Então aqui ele vai estar com θ que multiplica cosseno de θ mais 1. Ou seja, esse limite bem aqui, ele é igual a esse limite porque, essencialmente, a gente multiplicou a expressão do limite por 1. Só que a gente escreveu 1 de um jeito mais rebuscado, né? Então isso aqui é idêntico ao limite que a gente tem no comecinho da... É idêntico a esse limite bem aqui. Tá bem? Então aqui a gente vai começar a usar algumas identidades geométricas, algumas identidades trigonométricas, né? Primeiro tem o teorema fundamental da trigonometria, que é aquela coisa de o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. Então se eu tiro 1 do cosseno ao quadrado, eu vou ficar com menos o seno ao quadrado, beleza? Isso aqui vai repetir, θ vezes cosseno de θ mais 1. Agora acontece o seguinte, esse menos seno ao quadrado de θ e essa multiplicação aqui de θ por cosseno de θ mais 1, isso pode ser distribuído. Como? Isso pode ser representado como menos o seno de θ vezes o seno de θ. Aí ele pega o menos o seno de θ e o θ e coloca numa fraçãozinha separada bem aqui. Aí ele já está tirando o menos, que é constante, para fora do limite, né? E a outra fração que sobra é seno de θ sobre cosseno de θ mais 1, beleza? Ou seja, ele multiplicou por 1 desse jeito, ele obteve isso, ele substituiu aqui por uma identidade trigonométrica, né? Pelo teorema fundamental da trigonometria. Aí ele está com menos seno ao quadrado de θ. E depois ele está começando a distribuir esse seno ao quadrado, esse seno vezes seno, nas duas frações. E o menos 1 está saindo como constante, está saindo fora do limite, né? Aí agora ele tem menos o limite de seno de θ sobre θ quando θ vai a 0. Isso a gente já havia mostrado que é igual a 1, beleza? Isso é igual a 1. E como está com menos 1 bem aqui, isso é igual a menos 1. Claro, mas antes de fazer isso, ele sabe que o limite do produto é o produto dos limites, né? Então ele tem essa expressão aqui, que é o produto de duas frações. Ele vai pegar agora o limite do produto, beleza? Ele está pegando o limite do produto sendo o produto dos limites. Essa expressão, limite seno de θ sobre θ quando θ vai a 0. A gente sabe que isso é 1, multiplicado por menos 1 dá menos 1. E aqui a gente tem o limite de seno de θ. Veja só, quando θ vai a 0, o seno vai a 0. Tranquilo? Isso pelo ciclo trigonométrico, né? Quando θ vai a 0, o seno vai a 0. Deixa eu até ver se eu consigo ver uma... Deixa eu ver se eu consigo ver uma figura de um ciclo trigonométrico para a gente ilustrar essa questão dos limites, né? Deixa eu abrir aqui o navegador. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. A J. Tá, essa figura aqui é boa bastante. Ó, nessa figura bem aqui, a gente tem, né, que para um ângulo θ, o cosseno vai ser a projeção do ângulo no eixo x e o seno é a projeção do ângulo, né? É a projeção desse ângulo aqui no eixo y, beleza? Quando você tem um ângulo tendendo a 0, quando você tem um θ tendendo a 0,
ou seja, muito perto de ser coincidente com o eixo x, a projeção no eixo y, ela tende a zero também, beleza? A altura desse ângulo que está tendendo a zero em abertura, ela tende a ser projetada bem pertinho do zero no eixo y, que é o seno, né? Já o cosseno, quando você tem um ângulo tendendo a zero, o cosseno ele tende a projetar bem aqui perto do 1, beleza? Então, com essa ideia, eu acho que dá para a gente ter uma noção de que esse limite bem aqui do seno de θ, ele está indo para zero, quando o θ está indo para zero, né? Já que é a projeção do θ no eixo y. Aí o θ está bem baixinho, ele está projetando bem baixinho no eixo y, está projetando bem perto da origem, né? E esse outro cara bem aqui, para a gente poder usar a regra do limite da divisão, ele não pode ir para zero. E ele não vai. Ele não vai para zero. Aqui é o cosseno de θ mais 1. O limite, o cosseno de θ, quando o θ vai para zero, como a gente tinha argumentado, ele está indo para 1. Então aqui a gente tem uma coisa que está indo para 1 mais 1. Ou seja, esse limite aqui que você vai poder calcular pelo limite da divisão, pelo fato de que isso aqui não está indo para zero, ele vai ser a divisão dos limites, né? Aí o limite do seno de θ, quando o θ vai a zero, é zero. O limite do cosseno de θ mais 1, quando o θ vai a zero, é uma coisa que está indo para 1 mais 1. Então é 1 mais 1. Então aqui a gente tem que é menos 1 desse cara que a gente já tinha calculado anteriormente, que está sendo multiplicado por menos 1, vezes uma coisa que vai dar zero, que é uma fração de numerador zero e denominador positivo. Isso aqui vai dar zero. Menos 1 vezes zero é zero. E a gente sabe que esse limite bem aqui, ele é zero. Voltando lá, quer dizer, a gente tem essa equação bem aqui agora. Agora ele trouxe a equação para cá. Como ele trouxe a equação para cá, fica bastante claro da gente ver que esse limite bem aqui, ele está indo para 1, beleza? Esse limite está indo para 1. Esse limite a gente acabou de ver que ele está indo para zero. E o limite do seno de x é o próprio seno de x, já que não depende de h. O limite do cosseno de x, quando h vai a zero, é o próprio cosseno de x, já que cosseno de x não depende de h, beleza? Então esse cara parece uma constante para h, ele é tratado como uma constante. Esse cara parece uma constante para h, ele é tratado como uma constante. Esse limite vai a zero, como a gente viu. Esse limite vai a 1, como a gente viu. O seno vai ser ignorado. No resultado dessa equação, a gente vai ter cosseno vezes 1, que é cosseno. Então, a gente, por fim, conseguiu analisar aqui a derivada do seno é o cosseno. Beleza? E aí ele pede para a gente calcular a derivada de y igual a x² vezes seno de x. Mas antes disso eu vou dar uma olhada em como a gente está no chat, para a gente ver como a gente está indo aqui. Tem 6 pessoas assistindo agora. Tá, nenhum comentário novo. Beleza? Então aqui a gente vai calcular o limite, a gente vai calcular a derivada de x² seno de x, tá bom? Bom, a gente sabe que isso aqui é um produto de duas funções, é o produto do x² vezes o seno de x, e a gente sabe que a derivada do produto é o produto das derivadas, beleza? E aparentemente ele já calculou a regra do produto em algum momento que eu não vi. E não, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Longe disso, tá? Ignora isso que eu disse. A derivada do produto não é o produto das derivadas. A derivada de f vezes g é f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f, beleza? Em algum momento esse livro cortou e a gente não viu a regra do produto. Esse livro está meio estranho. Mas beleza. A derivada de f vezes g é f vezes a derivada de g mais a derivada de f vezes a função g, tá bom? Então, utilizando a regra do produto para a derivada do produto, né, a gente vai ter que a derivada de y em função de x
vai ser x ao quadrado vezes a derivada do seno, mais o seno vezes a derivada de x ao quadrado. Então agora a gente tem duas derivadas que a gente sabe calcular. A derivada do seno é o cosseno, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então a gente vai ficar com x ao quadrado cosseno de x mais 2x que multiplica seno de x. Beleza? Ele vai omitir a prova de que a derivada do cosseno é o próprio menos seno, beleza? Ele está omitindo essa prova, ele está simplesmente enunciando. Mas eu acredito que utilizando argumentos geométricos e identidades trigonométricas e a própria... e talvez até mesmo o teorema do aperto, você consiga argumentar que a derivada do cosseno é o menos seno. Ele aparentemente está pulando isso. Beleza? E ele está pulando isso e está indo direto calcular a derivada da tangente. Aí a derivada da tangente, por definição, é a derivada do seno sobre o cosseno. E isso aqui ele está calculando como se fosse pela regra do quociente, né? Como é que funciona a regra, a derivada de f sobre g? A derivada de f sobre g é f vezes a derivada de g menos... Na verdade, a derivada de f sobre g vai ser calculada como... Agora eu não estou entendendo a regra do quociente aqui que ele está aplicando. Espera. Tá, tranquilo. A derivada de f sobre g, ele está calculando como a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g sobre g ao quadrado, tá? Então a derivada de f sobre g, a regra do quociente, a derivada de f sobre g é a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g sobre g ao quadrado, tranquilo? Essa é a regra do quociente para derivada. Ele está aplicando isso em seno sobre cosseno, né? Ele aplicou isso em seno sobre cosseno. E aqui ele vai ter a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno, cuja prova ele omitiu, mas eu acredito que sai utilizando aquele mesmo ferramental que ele utilizou para fazer a derivada do seno, tanto que ele passou como exercício. A derivada do cosseno sai menos seno, aí ele vai ter cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x, menos o seno, aí é que, vamos deixar esse sinal para depois, aqui a gente vai ter seno vezes menos seno, isso aqui vai dar menos seno ao quadrado de x, com o sinal de menos vai ficar mais seno ao quadrado de x. Aí aqui a gente vai ter o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é 1, beleza? Isso dá 1. E ele ficou no final com 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Bom, se você quiser, para estender esse passo aqui, você pode colocar esse quadrado também no 1, que não faz mal, e você pode colocar o quadrado para fora da fração, beleza? Aí vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno a fração toda ao quadrado. 1 sobre cosseno é a definição de secante, tranquilo? Isso é a secante de um ângulo, é a inversa do cosseno. Pois bem, aí você tem a secante ao quadrado. E aí você tem a derivada da tangente, né? Você saiu daqui com a derivada da tangente. Por definição, a tangente é o seno vezes o cosseno. Quer dizer, é o seno sobre o cosseno. Regra do quociente. E o resto é simplificação. Você simplifica, até que você chega em 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Isso é a secante ao quadrado de x. Então você tem que a derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado de x, beleza? Então aqui ele está... Aparentemente ele não vai mais demonstrar tanto as derivadas trigonométricas. E ele vai resumir.
você tem que a derivada do seno é o cosseno, que ele calculou, que ele demonstrou realmente. Você tem que a derivada do cosseno é o menos seno. Isso não é tão difícil de calcular, aparentemente. Vai ser utilizando o mesmo conjunto de ferramentas que ele utilizou para fazer o cálculo da derivada do seno. A derivada da tangente é consequência dessas duas e da regra do quociente, né? A derivada da cossecante, você vai poder ver como a derivada do 1 sobre seno. Aí, utilizando a regra do quociente, provavelmente você vai conseguir chegar nessa história de que a derivada da cossecante é menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. A derivada da secante é a secante vezes a tangente. E a derivada da cotangente vai ser uma consequência dessas duas, salvo engano. A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x, tá bom? Então aqui ele pede para a gente calcular a derivada da secante sobre 1 mais a tangente. E ele pergunta também para quais valores de x a gente vai ter uma tangente horizontal. Ou seja, para quais valores de x o gráfico da função f vai ter retas tangenciando ele que sejam horizontais, que sejam paralelas ao eixo x, tá bom? Então aqui pela regra do quociente, né, a gente vai ter a derivada de f sobre g, vai ser a derivada de f vezes g, menos f vezes a derivada de g, tudo isso sobre g ao quadrado. Tranquilo? Essa é a regra do quociente, né? Derivada de f sobre g. Derivada de f sobre g vai ser f vezes... vai ser a derivada de f vezes g menos a derivada de f vezes g... Não, na verdade, a derivada de f sobre g vai ser derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g, tudo isso sobre g ao quadrado, tá bom? Então, simplificando isso aqui, a gente vai ter a derivada da secante de x é a secante vezes a tangente, a derivada de 1 mais a tangente, isso aqui, esse 1, ele vai ser basicamente zero, né? A derivada de 1 vai ser zero, porque 1 é constante, a gente vai ficar com a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado de x. Então, a gente vai ter 1 mais a tangente, que está multiplicando secante vezes tangente, menos secante vezes secante ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Ele está colocando a secante em evidência, essa secante e essa secante estão sendo postas em evidência. Aí ele está ficando com tangente de x mais tangente ao quadrado de x menos a secante ao quadrado de x, né? Ou seja, quando ele aproveita enquanto ele coloca a secante em evidência, ele está distribuindo essa tangente com essa expressão aqui, 1 mais tangente de x. Então ele está ficando com secante de x em evidência, aí sobrou esse termo multiplicado por essa tangente, aí ele está ficando com tangente mais tangente ao quadrado, e aqui, colocando a secante em evidência, né, menos a secante ao quadrado de x. Tudo isso sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. Então aqui ele tem tangente de x mais tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x. Ele está utilizando mais uma identidade trigonométrica e ele está substituindo isso aqui por menos 1, beleza? Porque a tangente ao quadrado menos a secante ao quadrado é menos 1, certo? Aí é que ele colocou menos 1 no lugar da tangente ao quadrado menos a secante ao quadrado. Aí ele tem a secante de x que multiplica tangente menos 1 e o denominador segue inalterado. É 1 sobre a tangente ao quadrado de x. Então, vamos ver para onde a gente continua com isso aqui. Tá, esse exemplo... Tá, isso aqui parece ser interessante.
Esse exemplo 3 eu acredito que é só uma daquelas coisas que tem uma interpretação geométrica. Eu vou pular esse exemplo 3, eu vou para o exemplo 4, mas antes de ver o exemplo 4, eu vou dar uma olhada como é que a gente está em termos de interação no chat. E o Ayrton ele está enunciando a regra do produto. Quer dizer, ele está enunciando a regra do quociente para a gente. O Ayrton comentou que a derivada de f sobre g é a derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g sobre g ao quadrado. Valeu, Ayrton. Esse comentário vai ser bastante útil para quem assistir o vídeo e ficar ouvindo as minhas colocações meio confusas a respeito da derivada do quociente. Esse comentário é muito bom para acompanhar o vídeo. Beleza, cara. Vamos ver aqui. Vamos tentar calcular agora o limite do seno de 7x sobre 4x. Como é que vai ser essa conta, né? Primeiro que a gente vai tentar tirar aqui desse cara, a gente vai tentar tirar essa expressão que está desigual, né? Aqui a gente tem bem aqui valores que são desiguais, né? 7 e 4. Se esses valores fossem iguais, a gente poderia pensar numa reparametrização do argumento. Mas como esses valores não são iguais, a gente não pode pensar numa reparametrização do argumento. Como é que a gente torna esses valores iguais? A gente poderia tornar esses valores iguais da seguinte forma. Primeiro, que a gente pode multiplicar as duas coisas por 7, certo? Primeiro a gente está multiplicando. Imagina que isso aqui é 7 sétimos, beleza? A gente está multiplicando por 1. A gente está multiplicando por 7 sétimos. E o que a gente faz em seguida, já que a gente está multiplicando por 1, 7 sétimos, a gente aproveita a comutatividade da multiplicação e troca o 7 do 7 sétimos com o 4 do 4x, beleza? Então aqui a gente começaria multiplicando por 7 sétimos, e a gente está multiplicando por 1, mas logo em seguida, pela comutatividade, a gente troca o 4 do 4x de lugar com o 7 do denominador dos 7 sétimos. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Por quê? Porque a gente começou multiplicando por 1, 7 sobre 7, e depois trocou o denominador do 7 pelo coeficiente do x. Trocou o 7 pelo 4, e pela comutatividade, isso continua sendo igual à expressão que a gente tinha, beleza? Então eu espero que isso aqui tenha ficado um pouquinho claro para vocês. A ideia agora é que isso aqui pode ser reparametrizado porque esse ângulo e esse denominador são iguais. Então a gente poderia chamar esses dois caras de θ, né? A gente poderia fazer θ igual a 7x, beleza? A gente poderia fazer θ igual a 7x. Observe o seguinte também, esse limite está indo a zero. Quando esse limite vai a zero, o próprio 7x vai a zero também, inevitavelmente. Então isso aqui, o limite de 7x sobre o limite do seno de 7x sobre 7x, quando o x vai a zero, é a mesma coisa do limite do seno de 7x sobre 7x quando o próprio 7x vai a zero. É como se a gente estivesse substituindo esse 7x por θ, né? E a gente sabe que quando o 7x vai a zero, esse argumento, o seno desse argumento sobre esse argumento, a gente sabe que quando esse argumento do seno, o seno de uma coisa sobre essa coisa, e essa coisa está indo a zero, a gente sabe que isso é 1. Então a gente sabe que isso aqui é igual ao limite dessa expressão bem aqui, né, por igualdade, é igual a esse limite bem aqui, então 7/4, que é constante, sai fora. Aí a gente fica com o limite de 7x sobre 7 quando o x vai a zero.
A gente sabe que isso é praticamente fazer isso aqui e a zero, isso aqui e a zero. A gente já viu esse comportamento. Isso aqui vai a 1. Então vai ficar constante vezes esse limite que está indo a 1, vai ficar constante vezes 1, vai dar o próprio 7/4, né? Que é a nossa constante, beleza? Então esse truque foi interessante porque ele mostrou uma reparametrização em limites para você utilizar uma equaçãozinha clássica dos limites, né? O limite do seno de x sobre x quando x vai a 0 é 1. O limite do seno de k vezes x sobre k vezes x quando x vai a 0 também é 1. Basicamente, tá bom? Apesar de você não poder tirar o 7 de dentro do seno, você pode reparametrizar, né? Como ele está sugerindo aqui. Utilizando essa reparametrização que ele mencionou, mas não aplicou, eu acredito que teria ficado mais claro, ele consegue calcular o limite numa boa, beleza? Agora a gente vai calcular o limite de x vezes a cotangente de x quando x vai a 0. Como é que a gente vai calcular esse limite? A gente vai pegar o limite de x vezes a cotangente de x. Quem é a cotangente? A cotangente, ela é o cosseno sobre o seno, né? Lembrando, a secante é o inverso do seno, a cossecante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. Então a gente sabe que se a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente ela é o cosseno sobre o seno. Você inverte o seno e o cosseno de lugar na tangente e você obtém a cotangente, beleza? Então, x vezes cotangente de x é x vezes cosseno de x sobre seno de x. Aí ele colocou o x junto do numerador. Ficou tudo isso aqui, beleza? Aí o que ele vai fazer agora? Agora, aparentemente, ele está levando a cabo a divisão de cosseno de x sobre... Ele está levando a divisão x vezes cosseno de x sobre x vezes cosseno de x sobre seno de x. Só que não. O que ele está fazendo aqui? Ah, tá. Ele está dividindo tudo por x. Ele está pegando essa expressão e ele está multiplicando ela. E, na verdade, ele está dividindo tanto o numerador pelo denominador pelo valor de x. Aí, x vezes cosseno de x, quando você divide por x, fica igual a cosseno de x. E seno de x, quando você divide por x, fica igual a seno de x sobre x. Qual é a sacada aqui? A sacada é que agora ele vai poder aplicar a regra da divisão dos limites porque ele tem certeza que o denominador não vai a 0. O denominador é aquela equação clássica dos limites, né? E essa equação clássica, ela vai para 1, ela não vai para 0. Como essa equação clássica ela vai para 1, ele sabe que ele pode aplicar o limite da divisão. Então ele sabe que o limite da divisão é a divisão dos limites, e aqui ele vai ter cosseno de x é função contínua. Por continuidade, cosseno de x quando x vai a 0 é o próprio cosseno de 0. Beleza? Então tá bem aqui. E isso aqui já foi calculado e utilizado diversas vezes. A gente sabe que o limite do seno de x sobre x é simplesmente 1. O cosseno de 0 é 1, então a gente vai ter 1 sobre 1. E a gente tem que esse limite, o limite de x vezes a cotangente de x, quando x vai a 0, é igual a 1. Tranquilo? A gente terminou a seção 3.4. E a gente vai, na próxima sessão, falar da regra da cadeia. A regra da cadeia talvez seja o assunto mais chatinho, assim, em derivada, né? Mas a gente vai dar um jeito de tentar explicar isso com calma, beleza? Eu acho que por hoje já foi bastante conteúdo, então eu vou aproveitar para repassar aquele recado que eu dei no começo, né? Apesar da live ser gravada, whatever, vou dar o mesmo recado. A nossa live de terça-feira que vem, ela vai praticamente encerrar o conteúdo que a gente tem para revisar
de integração numérica. A gente vai começar a revisar a integração numérica, mas não tem muito o que fazer. A gente só vai conseguir revisar a regra do trapézio e a regra de Simpson. A integração a quadratura de Lagrange, de Lagrange não, as quadraturas de Gauss-Legendre a gente viu remotamente, mas por determinação do conselho fica como se a gente não tivesse visto, né? A gente vai precisar repor as quadraturas de Gauss-Legendre. Então, a ideia é que a gente, quando retomar as atividades presenciais, a gente comece pelas quadraturas de Gauss-Legendre, o que vai dar mais ou menos uma semana até a primeira AP de matemática computacional, né? E claro, com essas excepcionalidades, tudo acaba sendo negociável, beleza? A gente pode, sei lá, ter uma aula de revisão antes de começar a repor o conteúdo, uma aula de revisão presencial antes de começar o conteúdo, que daria pra gente uma semana e uma aula antes da primeira AP, de toda forma. Então, sabendo que o conteúdo presencial lecionado em matemática computacional, ele vai terminar de ser revisto na próxima terça, a gente vai ficar com o seguinte: às terças-feiras, o natural é que a gente comece a revisar álgebra linear, beleza? Aí a gente vai começar a revisão de álgebra linear na terça. Na quinta, a gente continua com as revisões de cálculo até onde for. E depois disso a gente discute o que fazer. O Davi já deu a ideia de revisão de probabilidade, o que é uma boa, até pra mim isso é uma boa. Eu vou estar revisando junto com vocês também, porque faz muito tempo que eu não vejo probabilidade assim ser aplicada na prática, né? Mas a gente pode inventar alguma coisa legal, a gente pode fazer alguma coisa de programação com probabilidade também, que eu acho que é bastante útil, até para aquelas historinhas lá de aprendizado de máquina. Eu gosto muito de uma coisa chamada cadeia de Markov, que eu tentei ensinar em programação funcional uma vez e não deu muito certo. E eu acho que seria uma boa a gente, nessa ideia de revisar probabilidade, falar um pouquinho dessa estrutura estocástica, né? Que é a cadeia de Markov. Mas é isso, galera. Quinta-feira, nesse horário, de 3 a 5, a partir das 3 horas, na verdade, já que as nossas lives acabam que se tornam mais curtas, né? A partir das 3, nas quintas-feiras, a partir das 3, a gente continua a revisão de cálculo. Próxima terça, a gente vai ter, provavelmente, a nossa última live revisando matemática computacional. Na terça da semana, que vem depois dessa semana, a gente vai ter na nossa terça-feira a gente vai ter a primeira live revisando álgebra linear, beleza? Então, próxima terça é a última revisão de matemática computacional. Após isso, as terças começam a ser revisão de álgebra linear, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês na live. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Bom, então, não há comentários novos. A gente se vê terça-feira a partir do horário, a partir de 1h, beleza? A partir das 13 horas a gente se vê na terça-feira, tá bom? Então, eu vou dando a live por encerrada, não há nenhum comentário novo. Eu agradeço a presença de vocês, essas interações são legais e ficam gravadas para o futuro, tá bom? Então, até mais, pessoal, até terça-feira da semana que vem.